Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. A irmã Irene Cardoso escreveu aqui no canal algumas frases, que ela tirou do livro de Jonas aqui, que eu amei. Ela escreveu aqui: Fizeste subir da minha vida da perdição. Ó Senhor, meu Deus, do Senhor vem a salvação. Aí ela acrescenta aqui: precisamos ser agradecidos ao Senhor e nos arrepender e ao buscar ao Senhor de todo o coração e sermos fiéis ao Senhor e cumpridores da palavra que procede dele através do profeta, né? Muito bom aí o comentário da Irene. Forte abraço para você e sua família. E também aqui o comentário do José AP Duarte, né? Que é o casal Duarte que está na missão. E ele escreveu aqui, mandando um forte abraço aqui. Depois ele fala que ele escreveu sobre a mensagem de ontem, ele fez uma reflexão e escreveu lá no Face, né, para repercutir lá no Face lá. Isso é uma ótima ideia, né? Aquilo que nós aprendemos com a mensagem, nós podemos colocar no Facebook, no Instagram, ou às vezes copiar um versículo, colocar ali dentro do status, né? Tem muita gente que gosta de olhar status aí no WhatsApp também, então uma ótima ideia. Forte abraço para você e para sua esposa, casal Duarte aí, tá bom? Vamos lá. Hoje eu vou compartilhar com vocês, a gente vai começar aqui o livro de Miqueias, tá bom? O livro de Miqueias aqui, o que eu mais gostei é o capítulo 7. Então talvez amanhã eu vou ensinar o capítulo 7, vou gastar uns 2 dias aí no capítulo 7 que eu amei. Tem muito ensinamento ali. Bom, falando aqui sobre Miqueias, né? A gente vai estudar aqui o capítulo 1 aqui, alguns versículos. A palavra Miqueias, né? Esse nome eu peguei o significado aqui que diz aquele que é semelhante a Deus. Só que tem um jogo de palavras aqui, e dentro do capítulo 7, lá no versículo 18, esse jogo de palavras forma uma frase que diz assim: Quem é, ó Deus, semelhante a ti? E o livro de Miqueias fica em torno dessa frase, né? Quem é semelhante a ti, né, Senhor? Então, não tem ninguém semelhante ao nosso Deus. Então, o próprio nome Miqueias significa e dá essa conotação ao livro também, tá bom? Que não existe ninguém como o nosso Deus, semelhante a ele, tá bom? Então, eu gostei bastante do significado do nome de Miqueias aqui. Vamos lá. Aqui eu vou compartilhar com vocês capítulo 1. Vou começar aqui no versículo 1. Deixa eu abrir aqui. Tá. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, moratista dos dias de Jotão, Acabe e Ezequias, rei de Judá, o qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então aqui o profeta Miqueias, ele morava no Reino do Sul, ali, né? E ele profetizou não somente para o Reino do Sul, mas aqui também fala sobre Samaria. Samaria é a capital do Reino do Norte e Jerusalém é a capital do Reino do Sul. Mas não só isso, ele profetiza para toda a casa de Israel e para os últimos dias. Não é difícil de achar muitas palavras semelhantes da que tem lá em Isaías, falando sobre os últimos dias, também no livro de Miqueias. Vou ver se essa semana eu pego alguma dessas palavras e comparo com o livro de Isaías para a gente trazer aqui o nosso ensinamento, tá bom? Para compartilhar um pouquinho aqui. Mas então o Miqueias ele fala tanto para o reino do sul, não é mencionado que ele viaja ao reino do norte para compartilhar, mas quando ele está profetizando sobre o reino do norte vai ser destruído primeiro. Então as pessoas veem que realmente ele é um profeta de Deus, porque aquilo que ele falou se concretizou, né, realizou-se. Então, por meio disso, eles poderiam ter certeza que Miqueias ele era um profeta do Senhor também, tá bom? Então vamos lá aqui, o versículo 2 diz assim: Ouvi todos os povos, atentai tu, ó terra, e é a plenitude dela. Seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor, desde o templo da sua santidade. Bom, aqui ele começa uma descrição, né, do Senhor, como se fosse de uma área geográfica, né, do Senhor descer para julgar o seu povo, tá bom? Então, essa é a conotação aqui do versículo 2. Vamos aqui para o versículo 4. O versículo 4 diz assim, ó: Os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como água que se precipitam no abismo. Então, aqui
é igual eu falei, ao mesmo tempo que ele está falando da destruição que vai vir ao Reino do Norte, tá bom? Também ele está falando sobre a segunda vinda de Cristo, que vai vir, né? Quando Cristo vir, é mencionado que as montanhas se derreterão, fala que os elementos se derreterão. Uma pergunta, né? Nós temos construído muitos templos. Na segunda vinda de Cristo, é citado nas escrituras que muitos elementos eles vão se derreter com intenso calor, porque a própria glória do Senhor vai vir, então muitos desses elementos vão se derreter. E os templos, eles continuarão de pé, né? Eles continuarão de pé e isso vai servir de testemunho para as nações também, né? Que esse é um templo, algo sagrado para o Senhor, porque os templos não serão destruídos, tá bom? Acho bem interessante quando nos sinais que havia sobre o nascimento de Cristo, quando houve lá no sinal da morte e ressurreição de Cristo entre os nefitas, houve uma grande calamidade, cidades foram soterradas, outras pegaram fogo, outras foram submergidas pelo mar, né? Houve grandes terremotos na terra, mas quando Cristo apareceu nas Américas, ele apareceu justamente no templo, e não é mencionado destruição do templo, né? Então é algo para nós ponderarmos aí, que quando Cristo vir, os elementos sim vão se derreter. Porém, os templos, eles vão continuar de pé, tá bom? Vamos aqui, continuando aqui, eu li o versículo 4, versículo 5 diz assim: tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais são os altos de Judá? Não é Jerusalém? Bom, aqui ele está falando sobre a segunda vinda e a destruição do povo, tá bom? E também está falando do pecado do povo naquela época, né? Qual que era o pecado? A idolatria. E aqui ele está citando isso aqui, né? Que o pecado de Jacó seria Samaria. Por quê? Por causa do alto em Samaria que eles sacrificavam a outros ídolos. E em Jerusalém eles pegaram essa prática também e corromperam o templo do Senhor também, fazendo sacrifício a outros deuses no templo também, tá bom? Então o pecado de Samaria é o mesmo pecado que veio para Jerusalém ali, tá bom? Idolatria. Aqui no versículo 6, ele continua dizendo assim: por isso farei de Samaria um montão de pedra no campo, numa terra de plantas de vinha, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. Bom, aqui a maneira e a estrutura que ele descreve aqui, o versículo 6, ele fala que Samaria, ele fala um montão de pedra, tá bom? E aí logo então ele cita uma plantação de vinha aqui. Quando os inimigos, eles vêm atacar outras cidades, né, não é incomum que cada um deles pegue uma pedra e quando eles estão passando, pisando ali na onde é a lavoura, na plantação de terra, eles joguem pedra ali, né, para que não nasça nada ali mais, né? Ou seja, quem fosse plantar ali de novo ia ter que remover todas aquelas pedras, então eles bagunçavam o terreno e deixavam aquele terreno isolado e infrutífero, tá bom? Eles faziam isso aqui com os terrenos aqui que eles passavam. E aqui ele está citando sobre isso. E também, falando sobre Samaria aqui, ele disse: e descobrirei os seus fundamentos. Está falando das muralhas que seriam destruídas também, né, do Reino do Norte ali também, tá bom? Então vamos lá. Aqui no versículo 7 diz assim: e todas as suas imagens de escultura serão esmiuçada e todos os seus salários serão queimados pelo fogo. Salários aqui é a recompensa, né? Os ídolos deles também se derreterão. Aqui está falando literalmente do que iria acontecer no Reino do Norte, né? Quando fosse invadida, a cidade seria destruída, seus ídolos seriam destruídos juntos, tá bom? Mas também uma conotação de quando Cristo vir. Quando Cristo vir, os ídolos que existiam, eles sim vão se derreter com um imenso calor, né? Vão se transformar, né? Sair daquele elemento que simbolize algum ídolo e vai voltar para uma matéria natural ou se transformar em outra matéria. É algo interessante aqui que eu achei também.
Aqui no... Deixa eu ver... Aqui o versículo 7, né, que eu estava lendo. E todas as suas imagens se esmiuçarão, e todos os seus salários serão queimados a fogo, e todos os seus ídolos eu farei assolação. Porque a paga de prostitutas os ajuntou, e para a paga de prostitutas voltarão. Aqui, né, fala sobre o culto que eles faziam com outras nações pagãs, tá bom? E em outras nações pagãs existia ali um culto que era chamado de, eram mulheres sacerdotisas. Em Israel, Deus não chamou mulheres como sacerdotes ali, só sacerdotes homens para fazer sacrifícios, intervir entre o povo ali, né? O sacerdote, aliás, ele representava Cristo, que fazia mediação entre o pecado do povo e Deus, tá bom? Então, sempre quando ia oferecer o sacrifício, entregava-se ao sacerdote ali, tá bom? Então, entre as tribos de Israel, né, no caso a tribo de Levi, não existia sacerdote mulher, tá bom? Agora, entre as outras nações, existia sacerdotes mulheres, inclusive no cultos que eles faziam, existiam assim, prostitutas sacerdotais, tá bom? Ela, além do culto pagão que eles faziam, também envolvia práticas ali que era homem com mulher juntos ali, era um simbolismo do Deus deles fertilizando a terra, então o homem se deitava com a mulher ali. Tem um episódio desse que é mais fácil de nós ver lá em Números, capítulo 25, tá bom? A partir do versículo 1 e 2. O que está acontecendo lá? Moisés, ele saiu, né, da terra do Egito, estava para entrar na terra prometida, e aí muitos ficaram temendo ali, né? E aí Balaque, ele temeu que o povo que tivesse com Moisés entrasse na terra, então ele contratou Balaão para amaldiçoar aquele povo. Balaão, ele era um profeta de Deus, e quando Balaão falou com o Senhor falou, você não pode amaldiçoar esse povo, porque é o meu povo. Você vai abençoá-los, né? E aí sempre Balaque falava assim, amaldiçoa esse povo. Aí Balaão falava, vamos fazer sacrifício aqui nesse monte. Aí quando vinha a palavra do Senhor era para abençoar e não para amaldiçoar. Por fim, né, Balaque ele queria pagar a Balaão, né, dar recompensas a Balaão para que ele amaldiçoasse o povo, mas se ele não amaldiçoasse o povo, ele não ganharia essas recompensas, né? Então, Balaão, ele não podia amaldiçoar porque Deus não amaldiçoou. O profeta não pode falar aquilo que Deus não falou. Então o que acontece? Balaão, ele pegou e usou de uma estratagema. Ele pegou, inclusive em Apocalipse fala sobre isso, né? A doutrina de Balaão. Ele não podia amaldiçoar o povo, então ele fala para Balaque o que o povo deveria fazer para que o próprio Deus amaldiçoasse eles. Era só ele se misturar com outras mulheres e cultuar outros deuses. E aí a gente vê isso aqui, lá em Números, capítulo 25, versículo 1 e 2, que eles se misturam com outras mulheres, os filhos de Israel, e eles fazem cultos e acabam se prostituindo justamente porque essas outras nações, eles tinham sacerdotisa, que eram prostitutas cultuais, vamos chamar assim, tá bom? Então aqui em Números 25, 1 e 2 diz assim, ó, Israel deteve-se em Setim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, e elas convidaram o povo a sacrificar a seus deuses, e o povo comeu, e inclinou-se a seus deuses, né? Então eles cultuaram outros deuses e junto com esse cultuamento de outros deuses, eles se prostituíram com essas mulheres porque fazia parte do culto delas ali, tá bom? Então, a gente está vendo isso aqui, falando aqui, né, em Miqueias, capítulo 1, versículo 7, que falou aqui sobre juntou-se, né, com as prostitutas ali fazendo esses cultos. Vamos partir aqui para o versículo 8, né, de Miqueias, capítulo 1, versículo 8. Aqui diz o seguinte, por isso lamentareis e urveis, e andareis despojados e nu, e farei lamentação como chacais, portanto, como avestruz, né?
Bom, aqui fala de como um pranto de avestruz, como chacais, uivo, choro, né? Tá falando de lamentação. Essa escritura, ela se cumpre, né, com a derrota do Reino do Sul, do Reino do Norte pela Assíria, né? A Síria vem em conquista ali, então fica desolada, eles ficam nesse lamento tudo aqui. Eu fiquei um pouco curioso com esse barulho aqui, né, que diz do avestruz, né, pranto como do avestruz. Eu falei, como que uma avestruz ela faz o barulho? Aí eu peguei aqui para o barulho da avestruz para passar aqui, né, para nós ouvirmos um pouco como é que é. E aí eu notei muito que é como um choro. Parece um choro interminante, né? Apesar que o som da avestruz que eu achei aqui, ele não tá tão puro. Tem o som de outros pássaros por trás aqui, mas dá para entender um pouquinho. Vamos lá, ó. Bom, deu para entender aqui. Eu nunca tinha ouvido o som de uma avestruz, então eu peguei e falei, nossa, aqui tá falando de uivo, de choro, de planto de avestruz. E aí eu fui ouvir aqui e não é nada agradável, né? Parece realmente uma pessoa chorando aqui, né? Então, essa parte se cumpre quando eles perdem o reino deles para a Síria, tá bom? Que é o versículo 8 aqui falando sobre o barulho aqui dos avestruz. Vou terminar aqui com o versículo 9. O versículo 9 diz assim: porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá e estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Bom, aqui está falando que chaga incurável aqui é a idolatria, né? Como que essa idolatria começou? Começou com a divisão do povo. Quando o reino do norte ele se separou do reino do sul, né? Roboão ficou com 2 tribos e Jeroboão ficou com 10 tribos no reino do norte. Para que o reino do norte não viesse adorar a Deus ali em Jerusalém, e aí Jeroboão ficou com medo deles virem até Jerusalém no templo e ficar ali, né, e não apoiarem ele como rei. Aí ele pegou e levantou bezerros de ouro no reino do norte, em lugares estratégicos, né, em 3 lugares diferentes, altares, para que o povo pudesse adorar naquele lugar. Então ali começou a ter idolatria ali no reino do norte. E conforme o versículo aqui, né, fala que essa idolatria chegou até Jerusalém, tá bom? Então primeiro foi lá, mas isso foi passando de um para o outro até chegar em Jerusalém, conforme o versículo 9, ó. Porque a sua chaga é incurável. Tá falando do reino do norte, né, de Israel. Porque chegou até Judá, ou seja, do reino do norte chegou até o reino do sul. E estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém, até o templo, né? Acabou sendo contaminado aí por conta dessa parte, né, de idolatria. Então a gente vê que isso é como uma maçã podre, né? Uma maçã podre, se você deixa no meio das outras, acaba contaminando as outras. Então o reino do norte acabou contaminando também o reino do sul, né? E eles vieram a, a, a cometer, né, os mesmos erros que tinha no reino do norte, a forte idolatria ali também. E aí, por conta disso, também, né, Deus teve tolerância um certo tempo com eles, mas também o reino de Judá também teve que ser levado em cativeiro, e depois o Senhor levanta um remanescente e traz eles de volta também, tá bom? Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, e eu deixo ela com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.